Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como excluir registros da entidade Employee no banco de dados PostgreSQL. Estou com o Windows funcionando, houve um problema aqui na minha máquina virtual, então eu reinstalei uma nova máquina virtual e com isso também reinstalei os programas que eu utilizo aqui, né? Então agora eu tenho que acessar o projeto novamente, que está no meu GitHub. Então, quando salvamos no GitHub, o bom é isso, que você, se caso de algum problema na sua máquina, você não perde o seu projeto. Então, ao vir aqui no GitHub, você acessa o seu projeto, né, que provavelmente vai estar nesse menu do lado. E aqui, logo do lado aqui, você vai ter uma opção Code. Aí você clica aqui e copia essa informação. E aí, ao copiar essa informação, você entra num terminal qualquer, né? Vou entrar aqui pelo próprio Windows PowerShell. Com o PowerShell aberto, estou aqui já no meu usuário. Se não tiver caído, você acessa aí. No meu caso aqui, o meu usuário é o Windows mesmo. Então, se eu der um ls, eu vou ter várias pastas aqui. Então aqui já tem o projeto que eu baixei uma vez, mas eu não vou utilizar ele, vou lhe mostrar como que faz para baixar, porque eu vou baixar para o desktop. Então eu vou acessar aqui com o CD desktop. E aí eu acesso aqui o desktop e observo que eu tenho aqui só o link dos programas que estão instalados no desktop. Então, de posse daquela informação que eu peguei lá, lembre que você tem que ter instalado o Git. Então, com o Git instalado, você digita git clone e coloca o que eu copiei lá no GitHub. Então, dessa forma, eu tenho o link para acessar o meu projeto. E clone, ele vai clonar tudo aqui para a minha máquina. Então, vou dar um Enter. Feito esse procedimento, ele vai pedir uma autenticação. Você autentica, se não pedir, porque você já está autenticado. E aí, ele vai fazer o download do projeto lá para onde você escolheu. No caso aqui eu escolhi o desktop. Então aqui eu posso fechar, posso dar um exit aqui e um enter. Feito isso, saí e aqui está o meu projeto. Então agora eu já fiz o download dele. E eu já tenho instalado também o Visual Studio Code, que eu já instalei. Porém aqui eu clico com o botão direito e venho em abrir com Code, que é o procedimento normal que você já conhece de vídeo aulas anteriores. Com o projeto aberto aqui pelo Visual Studio Code, observe que aqui eu tenho as informações que eu já desenvolvi. Então vou clicar aqui em Terminal, New Terminal. Então você também já tem que ter o Yarn instalado. Então você, em aulas anteriores, lá bem no comecinho, eu mostrei como instalar. Aí você tem que ter o Yarn instalado para poder utilizar aqui no desenvolvimento. Aí observe que eu digitei aqui Yarn-V. E ele trouxe a minha versão. A sua versão pode estar um pouco diferente aí. E aqui eu tenho que olhar se eu estou aqui justamente na base principal do projeto, que é onde tem o package.json. E aí observe que aqui não tenho o Node Modules. Então eu tenho que baixar o Node Modules. Com isso, para baixar o Node Modules eu vou digitar yarn somente e vou dar um Enter. Feito o procedimento, agora ele já terminou e ele fez aqui o download do Node Modules. Então agora eu já tenho o Node Modules, eu posso voltar a fazer a programação normalmente. Então se eu digitar aqui yarn dev, ele já vai funcionar. Então aqui ele já está funcionando essa parte. Eu posso dar um Ctrl C para parar o servidor. Um S aqui, um Enter. E eu vou dar um Clear para limpar essa informação. Se eu digitar git status, isso, vou dar um enter, ele não tem nenhuma informação aqui. Por que o Node Modules não apareceu mesmo eu colocando ele aqui? Porque aqui no git ignore, eu pedi para ignorar. Então, toda vez que eu fizer isso, ele não vai alterar o meu main. Porque o main ele vai ignorar o Node Modules. Então, eu fiz esse procedimento, agora eu estou pronto para começar a programação. E aí, eu vou criar agora uma branch para eu poder começar a programar. Observe que aqui eu estou na branch principal, que é main, né? No cantinho aqui inferior você vai ver.
Então, para eu criar uma nova branch, eu vou clicar Git Checkout -B, porque eu já crio a branch já passo para dentro dela, né? Então, vou colocar aqui feature, um tracinho 28, traço, delete e employ. Dessa forma que eu já crio a minha branch, já passo para dentro dela. Então, vou dar um Enter. Feito esse procedimento, eu já estou na branch. Se você olhar aqui do lado esquerdo, você já vai ver que eu estou aqui na branch de delete. Então, agora eu vou abrir primeiramente aqui o comandos. E aí no comandos aqui eu tenho anotações, várias anotações. Então aqui eu tenho a aula 27. Então a partir da aula 27 eu já posso fazer alterações aqui. Então logo aqui abaixo eu já vou colocar toda a informação que eu preciso. E aí eu coloquei aqui, ó, tem amarelo, o que eu alterei. Então eu já tenho aqui o comando que eu já dei, git status também, e esses outros comandos eu vou adicionar depois que eu finalizar a programação. Eu tenho já instalado aqui também o Insomnia, então a partir dele eu já consigo fazer alguns testes. Vou abri-lo aqui, dar 2 cliques no Insomnia para abri-lo. Com o Insomnia aberto aqui, eu posso vir aqui do lado, eu vejo que eu já tenho essas duas opções que eu fiz em vídeos anteriores, né? Então aqui agora eu posso clicar com o botão direito aqui e clicar em duplicar. Vou clicar aqui, vou escrever aqui Destroy. São nomes que eu gosto de colocar aqui. Você pode colocar o nome que você quiser. Aqui no Destroy, o que eu vou mudar aqui primeiro é o tipo de verbo que eu vou utilizar, né? Que é esse aqui, que é o delete. Eu vou apagar aqui o corpo. Então eu não vou enviar nenhum corpo. E vou vir aqui e colocar aqui nobody. Pronto. Aqui agora, nesse local aqui, observe que eu tenho que utilizar para apagar qualquer registro, para excluir o registro, eu tenho que falar qual registro que eu quero excluir. Eu vou só acionar aqui o servidor, vou colocar aqui um yarn dev para acionar o servidor, vou dar um enter. Com o servidor rodando, eu vou vir aqui, lembrando que você tem que instalar, se caso você precisar começar novamente igual eu comecei aqui, tem que instalar o banco de dados, recriar as tabelas e adicionar informações dentro do banco de dados. Então, se eu vier aqui no get, dar um send, ele vai trazer essa informação, porque eu já tinha feito isso aqui anteriormente para testar se estava funcionando. Então, eu vou acionar aqui e vou criar aqui uma outra opção. Colocar aqui só para dar informações. E aí eu vou dar um send aqui para criar uma nova opção. Feito o procedimento, ele criou uma nova opção, então vem aqui no get e clica em send. Feito o procedimento, ele trouxe aqui a informação, então agora eu tenho duas informações. Observe aqui no ID, eu tenho o ID 1 e o ID 2. Poderia ser qualquer número aqui no ID, mas a princípio eu tenho esses dois. Então eu vou vir aqui e eu quero excluir o ID 2. Então coloco uma barra e o número 2 aqui. Então eu vou clicar em send. Observe que aqui, quando eu cliquei em send, ele trouxe a informação de que não existe a rota para deletar o registro 2. Então eu tenho que criar essa informação e é aqui que nós vamos começar, então, essa videoaula. Vou vir aqui no projeto, vou observar aqui, eu tenho apenas o comandos aqui, né? E se eu vier aqui no src e vir aqui no index, quando chegar a informação aqui, eu vou apagar esses comentários aqui, que eu já não preciso mais deles, para ir deixando mais organizado o código. Vou dar um Ctrl S aqui. Então aqui eu tenho o meu arquivo de rotas. Então eu tenho que chamar o arquivo de rotas, eu vou vir aqui e chamar esse arquivo de rotas. Vou apagar esse comentário também. Vou fazendo algumas alterações. Observe que eu tenho a rota employ, que é justamente essa rota aqui. Mas eu tenho aqui o registro, então esse registro eu tenho que apagar. E esse registro ele vai ser apagado aqui no Employ Controller. Então vou lá nos Controllers e
abrir aqui o Employee Controller. Aqui eu não tenho nenhum comentário, porém aqui eu tenho o Get e tenho também o Post. E agora aqui eu vou criar então o Delete. Vou vir aqui logo abaixo, dar 2 Enters e começar o desenvolvimento. Primeiramente, eu tenho que chamar o Employee Controller, que é justamente essa constante que eu criei aqui. E aí ela aparece aqui para mim, se ela não aparecer é só você digitar. E aí eu coloco ponto e ele aparece várias opções. E aqui eu tenho o verbo delete. Se eu escrever aqui, ó, eu tenho o verbo delete, e é esse que eu preciso mesmo. Então, aqui no verbo delete, ele é uma função, então vou colocar assim, e vou passar os parâmetros. Aqui eu tenho o parâmetro que eu coloco as rotas, né? E logo na frente aqui eu tenho o rec e o res. E aqui eu vou colocar aqui uma setinha e a arrow function. Então agora eu posso fazer a inscrição. Observe aqui no Insomnia que logo após essa rota employ eu tenho esse /2. E esse 2 aqui é o meu ID. Então é esse aqui que eu vou capturar aqui, ó. Vou colocar uma barra e o ID. Só que aqui eu pego um ID genérico. Para eu pegar um ID genérico, isso vai servir para qualquer tipo de ID. Então eu utilizo uma variável aqui. Eu vou colocar esse nome. Posso colocar o nome que eu quiser aqui, var, título, o que eu quiser. Então eu vou colocar ID, porque já dá referência que é o ID que eu estou pegando. Então quando ele vier aqui, eu vou vir com a informação e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse ID, então vou criar aqui uma constante e colocar dentro desse objeto a opção ID. Ele vai vir através do rec.params. E aí quando ele chegar aqui, eu terei a informação do ID. Se eu colocar aqui um console.log e colocar aqui ID, que é justamente esse ID aqui, ó, ele vai imprimir para mim. Bom, essa é a esperança, né? Vou colocar aqui, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui e clicar em Send. Venho aqui no Cancela e cancelo o request, porque eu não mandei uma devolução aqui para o front-end, só estou recebendo a informação lá. Então ele vai ficar processando, eu cancelo que já resolve o problema. Aí eu venho aqui agora e observo aqui embaixo, ó, ele imprimiu o número 2, que é justamente o ID, então deu certo. Então eu posso continuar aqui a minha programação. Primeiramente eu vou colocar um try, que é um try catch, para informar se caso der algum erro aqui na programação. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar uma constante, vou colocar o nome nela de exists employee, pode colocar o nome que você achar mais interessante, eu vou colocar assim, porque ele vai lá no employee service e vai procurar se existe o ID. Então eu vou colocar assim, ó, exists ID. E aí eu vou colocar o ID para ele buscar a informação. Então ele vai procurar se existe o ID lá no Employee Service. Como ele vai lá e ele vai retornar aqui a informação, então eu tenho que esperar. Se eu tenho que esperar, eu vou colocar o async aqui e o await aqui. Então ele vai buscar essa informação, mas só que eu não tenho essa função lá, então eu tenho que criá-la. Aí eu vou ir lá no Service, vou procurar aqui o Employee Service. E aqui no Employee Service, logo abaixo aqui do Store, eu vou criar esta função, const exist ID, e aqui eu já tenho que colocar o async, porque lá atrás eu coloquei, né? Vou colocar o ID que está sendo passado como parâmetro lá e usar a arrow function. Então aqui dentro eu vou criar outra constante e vou colocar um nome qualquer aqui nessa constante, e ela também vai utilizar o await, e agora ela vai buscar lá no Employees
repository outra informação. Ele vai fazer find ID. E eu vou passar o ID também como referência. Então ele tem que buscar esse ID. Vou criar essa função lá também no employee repository. Então vou vir aqui e aqui no employee repository, logo abaixo aqui do insert, eu vou criar essa informação. Então aqui eu vou digitar const, vou colocar aqui o find ID, o async, vou colocar também o parâmetro que eu estou recebendo, né, que é o ID, e a arrow function. E aqui dentro eu vou criar uma outra constante que vai ser a resposta lá do banco de dados. Então vou utilizar o await para esperar e vou chamar o banco de dados com a query. E aqui dentro eu coloco a crase, né? E logo aqui dentro desta opção eu digito o que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar lá no banco de dados o ID da tabela employee. Então eu tenho uma tabela chamada employees lá no banco de dados, ou seja, ele vai selecionar o ID da tabela employees, onde o ID for igual ao ID que eu estou recebendo como parâmetro. Então, este parâmetro aqui eu estou recebendo aqui, ó. Então eu tenho que passar ele do lado aqui, né? Que é o local onde eu passo os parâmetros para ele trocar aqui através desse $1 aqui. Então eu tenho esse parâmetro, eu vou colocá-lo aqui, que é justamente esse parâmetro que eu estou recebendo aqui. Então ele vai comparar, ele vai buscar lá no banco de dados todos os IDs que for igual a esse que eu estou recebendo aqui. Quando ele trouxe, e lá o ID é único, então ele vai trazer somente um ID. E ele vai salvar esse ID aonde? Nesse response. Só que o banco de dados ele não manda só o ID, ele manda uma linha, e essa linha ela tem o ID. Então é response.rows, ou seja, são todas as linhas que ele vai mandar, mas ele vai mandar apenas uma linha. E essa linha é a linha inicial, que é a linha 0. Então eu passo essa informação aqui e ele retorna para mim. Para que ele retorne, eu tenho que exportar a informação. Então eu vou exportar aqui o find ID. Feito isso, agora sim, se existir no banco de dados, ele vai retornar para mim esse ID e vai trazer aqui para o Employee Service. Aqui nesse local, ele vai preencher essa informação aqui, que é justamente o valor. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar esse valor. Na verdade, eu vou perguntar, esse valor existe? Ou seja, existe o ID lá no banco de dados? Se ele preencher esse valor aqui, então significa que ele existe. Então, se ele existe, eu vou falar que ele é verdadeiro. Agora, se ele não existe, ou seja, foi lá no banco de dados e não identificou nada, ele vai preencher aqui como nulo. E aí, se ele preencher esse valor como nulo, então eu vou responder como falso. E aí ele vai responder lá para trás, lá para o controller. Então, eu vou vir aqui e exportar o exist IDs, porque senão ele não acha essa função lá no controller. E aí lá no controller eu vou fazer o preenchimento aqui, porque ele vai colocar essa informação aqui como verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, então eu vou perguntar se exists for verdadeiro, ele entra aqui. Se ele for falso, ele vai cair no else. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, aqui no else eu já posso colocar uma resposta. Ou seja, responda lá para o servidor, né, com o status 404 através de um JSON, né, então eu coloco ponto JSON. E aí, eu vou escrever aqui, error, que esse valor ele não existe. Então, na verdade, eu nem preciso escrever que esse valor não existe. Eu vou colocar aqui uma observação, escrever dessa forma aqui. Eu vou já pegar o que está escrito aqui, fica mais fácil. Vou tirar aqui essa
essas aspas simples, e colocar dessa forma aqui com essa crase aqui, ó. Porque vai ficar que o ID, que é esse que eu estou recebendo, ele não foi encontrado. Então essa resposta aqui já está pronta. Se eu enviar um ID que eu não conheço, ele já responde aqui falando que não existe o ID. Mas se caso der certo, então aqui vai ter a opção aqui que ele vai entrar no verdadeiro, né? Então aqui dentro eu vou colocar um outro try catch. E aí eu já posso preencher esse try catch aqui, ó, que é o primeiro try catch que eu fiz. Eu vou copiar aqui a informação aqui de cima, que já está pronta. Então é praticamente a mesma informação, só vai trocar aqui a função, que é essa aqui, ó. Employee Service existe ID. Então vem aqui e troco essa informaçãozinha aqui. Feito isso, já está pronto. E eu posso pegar essa informação aqui também e colocar aqui, ó. E vou trocar aqui depois. Vou dar um tab aqui para ajeitar aqui. Vou trocar depois isso aqui, ó. Então apaga aqui e deixa aqui no jeito para colocar a hora que eu preencher aqui em cima, que é dentro deste try. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma const e vou escrever aqui, ó, ID deletado. Se esse ID foi deletado, então eu devolverei a informação. Como que eu sei se ele foi deletado? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no service e vou criar uma função chamada destroy. E vou passar o ID, lógico, para ele apagar essa informação. Então, primeiramente, eu vou criar aqui no service esta função, que é a função destroy. Vou criá-la logo abaixo aqui do exist. Vou criar aqui destroy, vou colocar o async e o ID aqui como parâmetro. Pronto, aqui agora então eu vou colocar o await, né? Employee repository e vou chamar uma função que eu vou colocar o nome de remove e colocar o ID aqui como parâmetro também. Agora eu tenho que criar esse remove aqui no employee repository. E aí logo abaixo aqui do find ID eu venho aqui e escrevo const remove e async. Passo aqui o parâmetro na arrow function. Aqui dentro agora eu crio uma outra constante que é a response. E aí eu vou chamar o banco de dados com a query, na verdade, e passar a crase. Feito isso, agora aqui dentro eu posso colocar algumas informações. O que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no banco de dados, né, através desse comando, então eu vou executar um comando do banco de dados chamado delete. E aí ele vai utilizar o seguinte, ele vai deletar, ou seja, ele vai excluir da tabela employees. Ele vai excluir da tabela employees quando ele achar o ID referente ao parâmetro que eu estou passando. Ou seja, achou esse ID, ele deleta o registro inteiro que está vinculado a este ID. E automaticamente ele vai retornar esse ID. Então, feito isso, ele vai fazer o seguinte, ele vai deletar o ID, que é referente ao parâmetro. Feito este procedimento, se ele der certo, ele retorna o ID. Quando aqui eu tenho que passar o parâmetro também, né? Eu venho aqui e faço o mesmo procedimento que eu fiz lá em cima, através desse parâmetro aqui que ele vai identificar esse valor aqui, né? Então ele troca esse valor aqui nesse local. Feito isso, ele vai fazer o delete. Então, feito esse procedimento, eu pego aqui, ó, o return, porque é mais ou menos a mesma ideia. Então, ele, além dele pegar somente uma linha e só um registro, ele vai pegar só o valor ID.
porque é justamente o valor que ele está retornando aqui, ó, que é só o valor ID. Então, quando ele retornar isso aqui, ele vai retornar lá para o service, né? Então, eu tenho que exportar aqui o remove. Vou dar um Ctrl S para salvar. Ele vai vir aqui no service. E aqui no service ele também tem que fazer o return. Feito o return aqui, eu também exporto o destroy. Vou dar um Ctrl S para salvar. E aí ele vai voltar aqui para o Employee Controller. Aqui no Employee Controller, ele vai chegar aqui e vai salvar o ID aqui. Então, esse aqui vai ser o ID deletado. E aí eu vou perguntar o seguinte. Se ID deletado existe, ou seja, se ele preencheu a informação aqui, então significa que eu tenho, que eu deletei o ID. Se ele não preencher, então é porque eu não consegui deletar o ID ou o registro. Então eu vou colocar aqui um JSON informando que o ID não pôde ser deletado. Eu vou escrever aqui dentro, dessa forma aqui, ó. Ele vai falar que o ID não foi deletado. E em cima eu escrevo praticamente a mesma coisa, só que aqui eu vou colocar que o ID foi deletado. Ou seja, o ID sendo deletado significa que o registro também foi deletado. E aí, se você for lá no GET buscar a informação, você não vai achar mais a informação daquele registro. Então vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui ele processou embaixo, né, fez o restart da informação. Vou clicar aqui no Insomnia e agora eu posso vir aqui, ó, no Index. Observe que ele tem os dois registros. Vou vir no Destroy e apagar o registro 2. Vou clicar em Send. Cliquei em Send, ele ocorreu um erro e informou para nós que alguma coisa não está funcionando. Então vou voltar lá e essa alguma coisa é justamente isso aqui que também eu não tinha terminado de preencher, né? Eu vou terminar de preencher aqui, dar um Ctrl C aqui e vir aqui um Ctrl V. Vou verificar aqui onde foi que eu errei. Provavelmente eu errei em algum lugar aqui. Ele já tinha salvado aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que ele falou aqui. Eu errei provavelmente foi aqui, ó, que eu escrevi errado o nome da tabela. Employees. Porque aqui ele fala, ó, que a relação employees não existe. Então, você tem que ter mais ou menos uma noção de onde está o erro. Ou seja, se ele deu erro no controller, justamente aqui ele provavelmente vai estar em algum lugar aqui. Mas ele falando aqui, já dá para ter a noção que foi aqui. Então, vim aqui, vou dar um Ctrl S para salvar. Já está resolvido o problema. Eu vou voltar aqui. E o servidor já voltou. Então, venho aqui e faço o procedimento novamente no Insomnia. Clico em Send. Feito o procedimento, ele retornou 200, falando que deu certo e que o ID 2 foi deletado. Aí se eu vier aqui agora no Get e clicar aqui em Send, eu só vou ter o ID 1. Aí eu venho aqui e crio um novo registro. Vou colocar aqui um novo registro. Escrever dessa forma aqui. E aí eu vou clicar em Send. Quando eu clicar em Send, ele vai criar. Então vou lá, clicar Send. Feito o procedimento, ele criou. Se eu vier aqui no Index, agora eu vou chamar. Aí ele tem um ID 1. Aí você acha assim, como eu excluí o 2, então ele vai criar o ID 2 novamente. Vamos observar? Vou clicar em Send. E observa aqui que ele criou o ID 3. Então o ID 2, apesar de ter apagado a informação, o ID 2 não é reusado. O que é usado agora é o da sequência, que é o ID 3. E aí por aí vai. Então não adianta você excluir um ID achando que você vai conseguir reutilizá-lo. Não. Ele vai continuar na sequência.
Pode ter algumas opções que faça a readaptação dos IDs, mas isso aí é parte avançada de banco de dados. Eu não sei se tem essa opção, porque eu não conheço, mas a princípio aqui é só uma ideia do que é o desenvolvimento em si. Isso aqui é um básico para você aprender e com o tempo você vai administrando e aprendendo mais coisas referente à programação. Então nessa parte aqui da programação de apagar o registro, já estamos conseguindo fazer. Então agora o que nós podemos fazer é salvar a nossa branch. Então se eu vier aqui, eu vou apagar o registro, apagar o servidor, né? Dou aqui um Ctrl C e um S. E aí eu tenho aqui as informações que eu já posso até copiar. Vou dar um git status. Ele vai ter vários arquivos aqui que foram salvos. Posso dar o git atd. Ponto. Já expliquei como funcionam esses comandos em vídeos anteriores. Vou fechar aqui. Vou dar um Enter. Git status, novamente, só para confirmar. Aqui ele adicionou todos. Então eu já tenho aqui a informação também. Se você quiser pode escrever igual. Se quiser pode colocar a sua própria informação. Vou dar um Enter aqui. E aqui ele pede, como eu recriei novamente a configuração desse projeto, ele pede para eu adicionar novamente aqui o e-mail e a senha. Então é só você copiar ali a informação, né, que é git config. Se você já tiver colocado o global, ele não vai pedir isso aqui novamente. No meu caso, eu coloco sem o global, justamente para ficar configurado apenas para o projeto, porque talvez eu tenha algum outro projeto com algum outro e-mail, e aí eu deixo o e-mail salvo somente naquele projeto. Feito o procedimento, agora eu posso colocar novamente o git commit, dar um enter, e agora eu dou um git status. Ele fez o procedimento, eu venho aqui, coloco o git push, como eu já mostrei em outros vídeos, né? Eu gosto de salvar no servidor, não deixo só na máquina não. Então vou dar um enter aqui, com o procedimento executado, vou vir aqui com um Ctrl clique, ele já carrega aqui. Se tiver logado já aparece essa página, senão você loga com o seu usuário e senha do GitHub, clique em Create Pull Request, coloca a informação se quiser também, e aí muda de página, você rola aqui, clica em Merge Pull Request e confirme Merge. Feito esse procedimento, deu certo aqui, eu fecho a janela. Volto aqui nessa tela, vou dar um Ctrl C aqui para finalizar, que ele costuma dar um erro aqui. E agora eu dou um git status novamente, né? Não tem nenhuma informação, e aí eu vou continuar aqui com este procedimento. Vou dar o git checkout main, ele vai sumir aquela informação lá e depois eu dou git pull. Vou dar um enter aqui, e agora eu dou um git pull. Dou um enter. Com este procedimento ele trouxe tudo de volta. E aí está aqui o projeto já funcionando e já aqui no main. Então agora o processo de deletar aqui ou de excluir registro já está efetuado. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.